O que nós pretendemos fazer, dada a situação em que o país se encontra, é restabelecer em todos os níveis um princípio que se perdeu ao longo dos tempos, o princípio da autoridade e da responsabilidade. Isso nós dizemos desde 89, não há absolutamente nada novo agora. E não há também nenhuma mudança de postura de aquela época para agora. Apenas dispondo de 15 segundos para falar e tendo o dom que a natureza nos deu de poder usar um poder de síntese bastante grande, nós falávamos a uma velocidade muito grande, 3 a 4 palavras por segundo, e a maioria não conseguia acompanhar. Então, mas não há mudança. O conteúdo é exatamente o mesmo, valem as teses apresentadas naquela época. E quando o senhor perguntou em relação ao Congresso, eu vou repetir também o que sempre disse. O que qualquer pessoa simples sabe, qualquer homem na rua, é que a classe política de há muito deixou de cumprir sua função no país. De há muito. Eu estou falando de um conjunto, não estou falando de uma pessoa em particular. Quando eu ouvi nos comentários que aparecem os antipolíticos, quem fez o comentário esquece de um fato primacial. Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, mentia permanentemente, uma vez que ele tinha sido político, e aliás não foi outra coisa que se saiba. Foi deputado, prefeito, de uma hora para outra passou a dizer que não era político. Não, no nosso caso não há nenhuma mentira. Nós nunca tivemos nenhuma atividade desse gênero, nunca. Entramos no processo em 89, movido o nosso grupo, por absoluta indignação. Esse sentimento aumenta nesses 5 anos, uma vez que qualquer pessoa é testemunha do que está sendo feito com a nação. Quando o senhor pergunta qual será o relacionamento com o Congresso, também eu digo, do nosso ponto de vista, os senhores congressistas não são piores nem melhores, são seres humanos. E, do nosso ponto de vista, claro que todo mundo tem direito de pensar como quiser, esse é o nosso ponto de vista. Falta ao Congresso Nacional, falta à classe política um projeto. Falta um projeto com vontade, determinação. Nós acreditamos que, diante de um projeto nacional bem elaborado e apresentado à nação, como nós vamos fazer dentro de 2 semanas, 3 no máximo, nós queremos crer que não haverá nenhuma dificuldade para governar. Quer dizer, a reedificação da ordem nacional se fará em função desse projeto. Do projeto. Essa é a proposta. Sem dúvida. O projeto está escrito, já está no computador e está sendo feita a correção do vernáculo. Esse projeto será apresentado dentro de 3 semanas no máximo à nação. Muito bem, presidente. Boa noite, senhor. Se o senhor acha que o eleitor, principalmente esses 3% de votos que o senhor tem, esses eleitores, eles levam a candidatura a sério do senhor, acreditam nas propostas do senhor, ou se são votos de protesto com relação a essa política que nós temos hoje no Brasil? Eu já disse isso em outros programas e já disse, inclusive, num programa do qual o senhor participou e repito. Protesto é num país que tem 150 milhões de pessoas, que tem centenas de milhares de pessoas, milhões, provavelmente alguns milhões de pessoas com nível superior, eleger-se à presidência da República um homem sem nenhum preparo. Ou votar no indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que durante a vida toda só fez protestar contra o sistema. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que aí está, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, eu estou à disposição dos senhores para discutir os temas que os senhores quiserem. Foi claro? Agora, o senhor não quer ficar com a pecha de que é o candidato do protesto? Não, porque, veja bem, o que se pretende com isso é lançar na opinião pública uma ideia de escárnio, uma ideia de falta de respeito a um indivíduo que passou a vida inteira estudando, como o senhor pode documentar pelo meu currículo, e como o senhor pode perguntar para qualquer pessoa que estudou comigo, dos mais de 20 mil médicos que estudaram comigo, como há aqui, ex-aluno meu na plateia, quer dizer, o senhor perguntar o que foi minha vida. E aí, chamar a isso, colocar isso em termos ridículos, para mim, é uma falta de prestação de serviço à sociedade. Que se discorde das minhas teses, sim. Que se tente ridicularizá-las, não. Senhor Ricardo. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Doutor Enéas, eu gostaria de saber o seguinte, por mais otimista que seja o candidato, ele o tempo inteiro ele passa a campanha dizendo que vai vencer. Todos os candidatos têm isso em comum. Mas nenhum dos candidatos ele garante que vai fazer a maioria no Congresso. O senhor falou que vai apresentar, se vencer a eleição, um projeto ao Congresso e que a partir daí é que se vai fazer essa reedificação. O que ocorreria se esse projeto do senhor fosse rejeitado pelo Congresso? Eu vou lembrar ao senhor um fato que ocorreu recentemente, com Sua Excelência, o presidente Collor foi eleito. O projeto de Sua Excelência, o presidente, era neoliberal, não é o nosso.
nosso é nacionalista, estamos todos nós dispostos do partido a discutir. Era um projeto neoliberal, era um projeto afinado com aquilo que se propõe fazer todo líder que tem o aplauso do G7. Dentro do projeto de Sua Excelência o Presidente Collor, houve o esfacelamento da máquina pública. Houve a abertura indiscriminada da economia, e passou-se a importar quinquilharia, e tudo que havia de ruim na nação aumentou muito. Eu quero crer que todas as pessoas do Brasil sabem disso. E, curiosamente, o Congresso se curvou, inclusive até o confisco. O confisco é inconstitucional, né? Qualquer rapazinho que está estudando direito sabe disso, e foi feito. Ora, foi um exemplo notório, recente, de que apenas pelo fato de ter sido eleito, o Congresso quis acompanhá-lo. Perdoe-me de novo, senhor, e eu repito o que sempre digo. Os congressistas querem estar afinados com aquilo que representa a opinião pública. E não há nada que esteja mais afinado com a opinião pública do que a eleição de um candidato, principalmente no nosso caso, que dispõe de 1 minuto e 8 segundos para falar, que não faz, sob nenhuma hipótese, coligação com nenhum outro partido, porque não acredita neles, porque só tônica é mentira, porque para chegar ao poder fazer quaisquer acordos. Ora, se diante de todas essas vicissitudes, se nós lá chegarmos, eu quero crer, não me parece que eu esteja delirando, que terá sido demonstrado de modo inequívoco que há uma vontade gigantesca da nação de que se mude o modelo político. Quero crer que isso será notório. E não vejo como, a partir da primeira provisória, da primeira medida provisória, ter sido implementada, e os resultados virem sendo colhidos par e passo, não entendo por que nem como o Congresso possa se colocar contra.